Senhor Jesus, nós te louvamos por esta manhã, te damos graças por tua fidelidade, Senhor, te damos graças pela tua palavra que não só nos instrui sobre nossa vida atual, mas também nos fala a respeito das coisas futuras, mas com tua sabedoria, porque tu sabes que não seria bom para nós sabermos talvez muitos detalhes, muitas programações específicas, mas ao mesmo tempo o Senhor nos deu muitas advertências, muitas instruções sobre as coisas que virão também. Por isso, Senhor, nós pedimos que nesta manhã o Senhor possa vir como mestre, como professor, como pastor, ó Deus, como Pai, e nos instruir, Senhor, sobre nossa vida presente e também sobre como podemos nos preparar para as coisas do fim, Senhor. Nós desejamos isso, queremos que o Senhor torne essas coisas claras para nós, não só claras no entendimento, mas que possam impactar a nossa vida, que possam permanecer dentro da nossa consciência, não como uma coisa distante, mas como uma coisa muito próxima, Senhor. Nós queremos isso, queremos que o Senhor nos impressione de uma maneira positiva, Senhor, que o Senhor grave essas coisas no nosso coração. Pedimos isso, Senhor, suplicamos a Ti, que o nosso coração seja como argila, como barro em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa realmente escrever no coração aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós estamos em Ezequiel 39, já mais para o final do capítulo. Domingo passado a gente falou sobre a primeira parte do capítulo. E nós estamos, sim, sempre só nos situando, nós estamos falando sobre o período do cativeiro. De vez em quando a gente pode perder a noção de onde nós estamos na história. Nós estamos falando sobre o período do cativeiro, mas nesse período do cativeiro, Deus falou muito com os profetas, principalmente depois que já tinha passado o juízo, eles foram levados para o cativeiro, Jerusalém caiu, foi consumada aquela etapa, foi finalizada aquela etapa de juízo. Então o foco de Deus para os profetas mudou. Ao invés de falar sobre o juízo imediato, o profeta começou a falar sobre as coisas que aconteceriam no futuro, principalmente a restauração, mas outras coisas também difíceis que aconteceriam no futuro. Então, por isso que nós estamos falando muito sobre o tempo do fim. E, na verdade, eu vou voltar aqui um pouquinho. Primeiro nós vamos finalizar essa parte de Ezequiel 39, depois nós vamos para essa outra página. Então, nós vimos no domingo passado como tem essa profecia de que vai ter uma grande derrota dessas forças de Gog, Magog o líder, Magog a terra de onde ele veio, e toda essa coalizão de países que está junto com ele, eles virão contra Israel, mas não para julgar Israel, eles virão contra Israel como parte do juízo final de Deus sobre as nações. Em outras épocas, e até mesmo recentemente, se você pensar em Holocausto e outras situações, Deus estava julgando. Nem todo julgamento, assim, às vezes a gente pensa assim, os judeus sofreram no Holocausto porque eles eram culpados. É muito fácil a gente jogar para eles a culpa de ter rejeitado Jesus, e na verdade todos nós somos culpados da morte de Jesus, e os judeus tiveram um papel histórico, na rejeição de Jesus, e Deus falou, o próprio Jesus profetizou o que aconteceria depois. Mas os juízos de Deus, eles não são exclusivamente assim porque pecou. Por exemplo, a gente sabe que vem uma catástrofe sobre Haiti ou sobre outro país, as guerras na Síria, e como Jesus falou assim, não é porque aquele país é pior do que os outros, mas são exemplos do juízo de Deus, que significa nós precisamos nos preparar, porque, como Jesus falou, eles perguntaram para Jesus, caiu uma torre e matou não sei quantos, aquelas pessoas que morreram eram piores? Jesus falou assim, não,
Eles não foram piores do que os outros. E aí ele falou assim: se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer igualmente. Então vamos dizer assim, aquilo é um alerta, é uma advertência, né? As torres em 2001 que caíram, assim, essas coisas são advertências. As pessoas que morreram lá, e mesmo quando hoje, né, antigamente acho que não tinha tanto jornalismo, né? Mas hoje as pessoas pesquisam e sabem, né, de familiares e tal, as pessoas que morreram nas torres, por exemplo, eles conhecem histórias de um monte de gente que morreu lá. E em outras partes do mundo também. Eles vão pesquisando e descobrindo quem eram as pessoas que morreram numa determinada tragédia. E você vai descobrir que eram pessoas normais, eram pessoas boas, pessoas com problemas, pessoas assim, não eram pessoas piores do que as outras. E muitas vezes eram servos de Deus. Muitas pessoas que eram fiéis a Deus morreram juntos. Então não significa que aquilo ali aconteceu porque Deus escolheu umas pessoas muito ruins, né, Sodoma e Gomorra, para morrer por causa do pecado deles. Não, isso é uma condição geral e é uma advertência para o mundo, e lembrando que a morte não é o juízo final, né? As pessoas que estão preparadas para morrer e morrem numa tragédia não são condenados porque morreram, porque a morte não é o fim da história. Mas enfim, até o Holocausto, você pode até considerar que Deus estava tratando com o povo de Israel para trazer o povo a si, né? Na verdade, todos os juízos de Deus, com exceção do juízo final, da sentença final de Deus, mas todos os juízos de Deus têm o objetivo de nos levar, ou as pessoas que estão praticamente diante do juízo, ou os sobreviventes, para levar ao arrependimento. O juízo de Deus sempre tem a intenção de Deus de trazer as pessoas ao arrependimento. Mas essa guerra final, ela tem o objetivo de Deus tem uma controvérsia. Eu falei isso algumas semanas atrás, talvez alguns meses atrás, mas Deus tem uma controvérsia com Israel e Deus tem uma controvérsia com as nações. Se der tempo a gente volta e lê aqueles textos de novo. Deus tem algo que Ele precisa fazer, e agora lembrando que nós podemos sempre aplicar as profecias à nação de Israel. Tem muitas profecias que são literais, mas também ao povo de Deus, que somos nós. Então Deus tem, no juízo vai começar na casa de Deus. Então Deus tem algo, Deus tem uma controvérsia com sua igreja, com seu povo de Israel. Qual que é a controvérsia de Deus com seu povo? O que Deus está bravo com seu povo? Porque tem pecado, porque nós temos outros deuses, porque nós não temos o coração fiel a Ele. Então, se Deus tem uma consumação na história para casamento, Ele tem uma controvérsia com a noiva. Ele está dizendo: eu quero casar com você, mas você não me quer. Então, né, Ele tem uma controvérsia, uma discussão, um tratamento com a noiva antes do casamento, para que no dia do casamento tudo esteja perfeito. E Deus tem uma controvérsia com as nações. Então são duas situações, e essa de Ezequiel 38 e 39 é a controvérsia de Deus com as nações. Então eu vou ler aqui a parte final do capítulo 39, Ezequiel 39, a partir do versículo 21. Que na semana passada a gente chegou até o ponto assim que Deus estava julgando as nações e morreram lá, e Ele chamou até as aves de rapina, e nós vimos em outros textos na Bíblia que fala sobre essa grande guerra final, e sempre muito ligado à volta de Jesus. Então aqui, versículo 21. Isso aqui é mais ou menos uma conclusão. E colocamos algumas coisas aqui, tem na folha do esboço também. São duas formas de você olhar as conclusões, porque até o versículo 20 ele está contando como Gog vai invadir Israel, como as nações vão vir contra Israel, como ele vai julgar, como ele vai trazer vitória sobre essas nações inimigas.
E aí, agora, nesse final, ele vai explicar, é como se fosse uma conclusão. No versículo 21 em diante, ele está explicando o porquê, qual a razão de tudo isso. São as conclusões. Então vamos lá. Versículo 21. Porei a minha glória entre as nações. Todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Então, uma das coisas mais claras em todo esse capítulo, esses 2 capítulos, e em outros relatos, é que Deus vai manifestar a sua glória. Até agora, na maior parte da história, a glória de Deus, a ação de Deus, a intenção de Deus, o caráter de Deus são encobertos, não são muitas pessoas que conhecem. Deus chama seu povo para se revelar, né? Ele tirou a nação de Israel do Egito, levou lá para o deserto de Sinai, não tinha ninguém lá perto, ninguém estava assistindo aquela manifestação do Monte Sinai, só a nação de Israel. Deus se revela de uma maneira especial para seu povo. Mas quando ele tirou do Egito, as pragas, as coisas que ele fez no Egito, ele estava manifestando o seu poder naquela época para uma nação, né? Que era uma nação importante na época, que era o Egito. E Deus fala assim: então quando eu tirar vocês da terra do Egito, vocês vão saber que eu sou o Senhor, vocês vão ver a minha mão poderosa, e Faraó e todo o povo do Egito também vai ver o meu poder. E eu sempre falo, assim, pelo que eu entendo na Bíblia, assim, Deus tem alguns momentos que ele pode revelar, Deus dá vitórias sobrenaturais, Deus faz curas, Deus ressuscita mortos. Não é muito comum, né? A gente gostaria que fosse mais comum, né? Mas Deus faz algumas coisas para mostrar um pouquinho do seu poder, mas é muito raro, e na Bíblia e na história que a gente entende, a única vez que Deus se manifestou assim forte diante das nações foi no êxodo do Egito. E agora no Apocalipse fala, né, tanto sobre que Deus vai mandar grandes sinais, que Deus vai se manifestar, e essas descrições da vitória, e até em Zacarias descreve como a própria vinda de Jesus no meio dessa manifestação do seu poder. Então, antes da volta de Jesus, e é claro, a própria volta de Jesus é uma manifestação da glória, do poder de Deus, ok? Então isso é uma coisa que é inédito, assim, não tem, mesmo no êxodo do Egito era muito pequeno em relação àquilo que vai ser no final. Então ele estava: minha glória porei entre as nações, todas as nações verão o meu juízo. Versículo 22, daquele dia em diante saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus. Isso mostra que até então, parece que Israel, apesar de tudo que Deus tiver feito, né, nessa época, né, já trouxe de volta para a terra e tudo, mas parece que, né, como nós estamos vendo hoje, né, muitos judeus voltaram para a terra de Israel, mas a maioria não reconhece Deus, né? Como vocês sabem, tem judeus, essa classificação é bem a grosso modo, tem subclassificações, mas a grosso modo nós temos judeus religiosos, né, que são ortodoxos ou ultra-ortodoxos, e aí tem várias subclassificações, mas vamos dizer assim, judeus religiosos. Depois você tem judeus que eles chamam de judeus seculares, que são judeus que não acreditam em nada. Aí varia, né? Tem judeus que dizem: não, eu não acredito em Deus. Tem muitos judeus que falam isso. Aí você tem outros judeus que não são religiosos, mas que acreditam em Deus, que até guardam alguns costumes, talvez o sábado, talvez algumas festas, como a Páscoa, dia da expiação, né? Então é como a gente fala muito dos católicos, mas tem muitos evangélicos que são assim também, né? São assim de nome, né? São assim pessoas morais, dentro de uma certa limitação, né? São morais, acreditam em Deus, vão à igreja de vez em quando, talvez não sempre, ou
talvez até pessoas que vão à igreja toda semana, mas não tem um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, você tem os judeus religiosos, os judeus seculares, que têm vários graus, e tem os judeus messiânicos, né, que acreditam que Yeshua, ou Jesus, é o Messias. Então, ele está falando aqui, naquele dia, todo Israel vai saber que eu sou o Senhor. Então, é algo que realmente representa, vai haver um reconhecimento de toda a nação de Israel de que Deus é Senhor. Então, Deus, ele começa falando, vou mostrar a minha glória. Aí ele fala, versículo 22, a nação de Israel. E outra vez, isso é um paralelo com o Êxodo. Eu acho que eu não vou ter tempo de ler, então se alguém está anotando, Êxodo 6, versículos 6 e 7, que Deus está falando, isso foi quando Deus mandou Moisés para o Egito, para tirar o povo de lá. Ele falou assim, eu vou tirar vocês, fala com o meu povo, vou tirar vocês do Egito, então todos vocês, como nação, vão saber que eu sou o Senhor. Êxodo 6, 6 e 7. Depois, no capítulo 7, versículo 5 de Êxodo, ele fala assim, e Faraó e todo o povo do Egito reconhecerá que eu sou o Senhor. Então Deus fez essas duas coisas no Êxodo. Ele se revelou ao seu povo como libertador, e ele se revelou à nação do Egito. Nem todos se curvaram diante de Deus, mas eu acho que muita gente ali pôde ver assim, puxa, esse Deus do povo de Israel é um Deus verdadeiro, porque ele faz, né? Então ele fala, versículo 22, ele se revela à nação de Israel. Versículo 23, e as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque se rebelaram contra mim. Aqui ele está dizendo, em outros lugares ele vai falar que as nações vão reconhecer que eu sou o Senhor, mas aqui ele está dizendo que as nações vão entender por que Deus, durante tanto tempo, foi ausente da nação de Israel, e por que agora ele voltou. Olha como ele fala aqui, as nações saberão que os da casa de Israel, por causa de sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque se rebelaram contra mim. Eu escondi deles a minha face, os entreguei nas mãos de seus adversários, todos caíram à espada, conforme a sua imundície, conforme as suas transgressões, agi com eles e escondi deles a minha face. Então ele está dizendo que vai ficar claro que, outra vez, isso é uma coisa que hoje alguns entendem, mas a maioria das pessoas não entende. Por que Israel fala de Deus, mas por que Israel sofreu tanto? Se Deus é o Deus de Israel, por que eles ficaram tanto tempo abandonados, né? E a própria igreja, isso é uma mancha sobre a história da igreja, a própria igreja assumiu a posição de que Deus tinha abandonado Israel para sempre. Isso é um fato histórico. Então Deus está falando assim, olha, quando acontecer tudo isso, eu vou trazê-los de volta. Isso é uma coisa que muita gente não vê porque não presta atenção, é um milagre, é uma coisa fantástica. A nação de Israel voltou a ser nação, Deus trouxe o povo de volta. Isso é um grande milagre, mas a maioria das pessoas, e os próprios judeus às vezes, alguns, não reconhecem que isso foi Deus. Isso aconteceu na história, por causa do Holocausto, aí todo mundo, né, surgiu o movimento do sionismo e tal, e agora tem uma nação. As pessoas não entendem isso como milagre, mas isso é um milagre. Só que ele está dizendo, mas um dia as pessoas vão entender, as nações, vai ficar evidente que Deus tratou com dureza o povo de Israel durante a história, por causa dos pecados, mas que agora ele está tendo misericórdia e ele vai cumprir as suas promessas. Então, essa é a história. É muito simples, mas é muito complicado, não entra nas cabeças. Gente, eu fico admirado. Outro dia a gente estava falando ou mandando mensagem, não sei, e eu sei que uma pessoa fala assim, gente,
Não é muito evidente isso? Não está muito fácil, muito claro na Bíblia? Mas, gente, a maioria da igreja não entende isso. Então, é uma coisa difícil, está encoberto. Está encoberto. Isso é algo que Deus está falando. Uma hora, Isaías, eu acho que é 25, Isaías 25, ele fala: vou tirar o véu que está sobre os povos. Que ele fala em 2 Coríntios 3, que ele vai tirar o véu da nação de Israel. Então tem um véu sobre os judeus, que não conseguem ver que Yeshua é o Messias, mas tem um véu, como nós sabemos, tem um véu muito forte sobre as pessoas do mundo, em geral. E Isaías fala assim: naquele dia eu vou tirar o véu. Então, gente, a Bíblia fala sobre guerra, fala sobre morte, fala sobre juízo. Eu gostaria que não tivesse, eu não gosto de ver isso, mas vai ter. Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, não ignorar, não podemos ignorar a outra parte, a parte negativa, mas tem uma parte muito positiva, que no meio das coisas que Deus vai fazer no final, muita gente, não só judeu, muita gente no mundo inteiro vai abrir os olhos e vai aceitar Jesus. Vai ter uma colheita enorme, enorme, a gente não sabe dimensionar, e isso vai suscitar a ira do inimigo também, porque ele vai ver que muitas pessoas, e aliás, tem coisas acontecendo que a gente também não fica muito atento. Por exemplo, durante todo o tempo não, mas em algumas épocas mais forte, mas eu posso dizer, durante todo o tempo do comunismo na China, que ainda mas durante todo o tempo desse domínio lá, a igreja nunca morreu. Eles fizeram uma estratégia muito bem pensada durante 3 anos, depois que eles conquistaram o poder na China em 49, durante 3 anos, eles fizeram uma pesquisa minuciosa para identificar todos os líderes, todos os chefes, todos os influenciadores da igreja. Ficaram quietos, não ficaram prendendo, não ficaram durante 3 anos, mas eles estavam levantando quem são os líderes em cada cidade. Depois de 3 anos, fizeram uma devassa, prenderam líderes assim, porque a ideia nós vamos tirar a liderança e o povo vai perder rumo, não vai ter mais. Não aconteceu. Claro que foi difícil, claro que eles enfrentaram muita dificuldade, mas a igreja não morreu. Antes disso, os estrangeiros, missionários estrangeiros já tinham saído, né? A maioria. Os pastores, os líderes, os influenciadores foram presos. A igreja não morreu, a igreja se multiplicou, é uma igreja viva até hoje. Assim, tem números que variam muito, sim, 100 milhões, mais de 100 milhões de cristãos na China. Assim, é uma das igrejas mais fortes, mais vibrantes, apesar da perseguição, né? E então, durante agora, por exemplo, outra área que a gente não fica sabendo muito é que milhares de muçulmanos estão vindo à fé. Então Deus está fazendo isso, mas isso são pequenos indícios, né? Agora no mês de novembro tem um casal iraniano que virá ao Brasil e que vai relatar. O Haroldo já conheceu pessoalmente, e ele vai falar sobre o que está acontecendo dentro do Irã. Milhares de pessoas se convertendo, e uma das coisas assim, até a gente estava conversando com o Eduardo, meu genro, assim, ele estava falando que uma coisa que a gente já tem ouvido é que a igreja no Irã ama o povo de Israel. Olha que pode ser uma coisa mais contraditória. Eles amam Israel, oram por Israel, enquanto que a nação, os dirigentes da nação estão fazendo: vamos destruir Israel, vamos apagar Israel, um ódio mortal contra Israel. Mas o povo dentro do Irã, e às vezes nem cristãos, assim, eu tenho ouvido falar de cidadãos comuns, eles gostam de Israel. Por quê, né? Então Deus já está fazendo algo assim na surdina, coisas assim, às vezes que a gente não sabe, revelando visões, sonhos. Então é maravilhoso a gente ver isso. Então quando a gente vê
as coisas sendo armadas para esse confronto final, né? E tem as lideranças, lembra assim, nunca devemos ficar contra o povo, porque os dirigentes de uma nação estão combatendo a causa de Deus, mas o povo não, né? Então isso em todas as áreas, o povo da Venezuela, de Cuba, Síria, Irã, China, seja onde for, que talvez tenha uma posição de liderança contra Deus, o povo não tem essa atitude, e nosso amor para eles tem que ser muito grande. Mas Deus vai trazer uma grande colheita no fim. Bom, então voltando aqui, os versículos 23 e 24, ele está dizendo que Deus vai mostrar, e até as pessoas, as nações, vão entender o plano de Deus, que o plano de Deus era, ele tem uma nação em aliança com ele, essa nação não foi fiel a Deus, Deus julgou essa nação, colocou na diáspora, dispersou a nação, sofreram muito ao longo dos séculos, mas ele está trazendo a nação de volta, e ele tem um propósito para cumprir o seu plano original, né? Que a gente sempre tem que lembrar, Deus não é como a gente, que a gente começa uma coisa, não dá certo, a gente fica frustrado e a gente abandona, não é isso que acontece? Você começa assim, vamos fazer um projeto, vamos fazer um negócio, aí a gente faz, não dá certo, tenta de novo, não dá certo, aí a gente chega uma hora que a gente fala assim, não quero mais. Deus é perseverante, ele fala assim, eu escolhi Israel, claro que não é só Israel, ele tem a igreja, tem um plano para os gentios, mas o que nós estamos dizendo é que Deus, mesmo abraçando os gentios, mesmo incluindo as nações, Deus tem um plano, uma estratégia, uma forma que ele planejou antes da fundação do mundo, de como ele iria implantar o seu reino na terra, e esse plano envolve o povo de Israel, que fez aliança. Deus vai usar alguém, Deus tem que usar alguém, se não é o povo de Israel, seria quem, né? Será que o Brasil é a terra prometida? Será que Deus vai colocar o reino dele aqui? Vai, todas as nações têm uma parte, mas ele escolheu fazer algo através de Israel para abençoar todos, então ele vai cumprir. Deus não desistiu do seu plano, e isso que nós estamos lendo na época do cativeiro, na época que Deus podia ter falado assim, gente, por enquanto eu nem quero que vocês alimentem esperança, vocês, né, sabe quando você fica bravo com seu filho e você nem quer dar um sorriso para ele não ficar pensando que está ficando mole, né? Assim, eu quero que você saiba que eu estou bravo, né? E Deus, ele fica bravo, mas logo em seguida ele já abraça e fala assim, olha, vocês vão ficar no cativeiro, e vai ter um outro período pior ainda na frente, mas eu estou falando com vocês que eu vou trazer vocês de volta. Olha o que ele fala aqui. Então Deus falou assim, que no versículo 23 ele escondeu o rosto deles, versículo 24, ele tratou com eles conforme as transgressões deles, mas versículo 25, olha só, portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, compadecer-me-ei de toda a casa de Israel, e terei zelo, você sabe que essa palavra é ciúme, terei ciúmes pelo meu santo nome. Gente, isso é um outro tema forte, eu não sei se eu posso falar muito sobre isso agora, né? Mas assim, Deus é uma coisa que eu sempre fico muito admirado com Deus, porque eu vejo assim, como nós homens somos, você pega assim até, vamos fazer uma hipótese, não vamos pensar em ninguém específico, que a gente sempre vê a parte pior da pessoa, mas vamos imaginar um político bom, tem que imaginar, né? Vamos imaginar um político bom, né? O cara é honesto, o cara ele é patriota, ele quer o bem da nação e tal, ele é um cara bom, só que perto dele, ele tem a equipe, ninguém governa sozinho, né? Então ele tem os assessores, como a gente está cansado de ver, isso não é só o Brasil, em toda parte é assim,
E de repente começa a surgir sujeira com alguns dos assessores dele. Agora, aqui nós temos duas possibilidades. Eu não sei se vocês já viram uma delas. Porque tem duas possibilidades. Estou falando assim, nós vamos imaginar que o cara, o chefe, é um cara honesto e bom. Vamos imaginar isso. Ele não é cúmplice, não foi ele que ordenou, não foi ele que fez, mas ele tem um assessor que é sujo. Agora, quando vem a sujeira do assessor, ele tem duas opções. Quais são? Ele pode mandar embora e falar assim, isso aqui tem que ser, não só mandar embora, mas ele pode ser, isso aqui tem que ser julgado, isso aqui tem que sim, se ele errou, pode ser meu filho, mas ele tem que ser julgado. Isso é uma opção. As pessoas falam isso, mas na verdade não agem assim. Eu posso lembrar de muitos exemplos, né? Porque eu cresci assim, eu recebi educação política na minha casa, assim, meu pai sempre falava, a gente não assistia televisão, né? Mas a gente tinha uma educação, a gente sempre estava sabendo das coisas que aconteciam e tal. E vez após vez, o que o chefe faz? Ele dá cobertura, ele encobre, ele não quer que o assessor dele seja exposto, ele encobre. Deus faz isso? Ele não faz isso. Israel é a nação dele, é o assessor dele para trazer o reino dele para a terra. O nome de Deus, olha aqui, a reputação de Deus é atrelada ao povo dele, isso tanto para Israel como vale para a igreja. A reputação de Deus. Por que o cara encobre o assessor? Porque isso vai respingar nele, isso vai sujar a honra dele. Então ele não quer. Então ele defende, ele encobre. Deus não faz isso. E ele fala que quando Israel foi julgado por ele permitiu o juízo de Deus sobre Israel, ele fala, o meu nome foi envergonhado. Então quando chega esse tempo final, o que Deus está falando? Eu vou limpar meu nome, eu vou limpar meu nome, porque todas as nações vão ficar sabendo que eu tratei com juízo o meu povo, porque eles estavam pecando. Então isso vai trazer mais glória para Deus, porque todos vão reconhecer que Deus não é conivente com o pecado, Ele não vai fazer acordos com o pecado, e Ele vai julgar, Ele tem julgado e vai julgar o seu próprio povo. Deu para entender? Então, por que Deus trata, por que Deus permite que muitos servos de Deus, né, todos nós podemos pensar em nomes, né, pessoas que foram instrumentos de Deus, pessoas que ganharam muita gente para Jesus, pessoas que eram nomes famosos, por que Deus permitiu que eles fossem envergonhados? O que Deus permitiu que eles fossem? Isso não é uma vergonha para Deus? Ou vocês não acham que quando um televangelista, um cara famoso, né, quando a sujeira dele é exposta, o que vocês acham que as pessoas em geral fazem? Tá vendo? Deus, essas coisas que eles pregam, é tudo hipocrisia, né? E isso traz vergonha para as pessoas e traz vergonha para Deus. Mas Deus está falando assim, vai chegar uma hora que eu vou manifestar a minha glória. Agora tem mais uma parte nessa sequência, que Deus, isso aqui é difícil explicar, eu não sei não sei se eu consigo assim colocar. Deus não é conivente com o pecado. Então, Israel, que é o instrumento dele, a nação dele, e Deus nunca parou de falar assim, Deus de Israel. Estava no cativeiro, estava em qualquer lugar, é o Deus de Israel. Ele está colocando a reputação dele junto com o povo dele. Ele não tem
ele não tem, eu dizer assim, não tem problema. Deus sente, a Bíblia fala várias vezes aqui nesses capítulos de Ezequiel, ele fala, Deus tem zelo, tem ciúme do nome dele. Deus quer manifestar a sua glória. Deus quer ser conhecido como Deus Santo. Mas ele tem sua reputação ligada com o seu povo, o povo peca, ele julga o povo, todo mundo pensa que esse Deus de Israel não é de nada, não entende que Deus está agindo com juízo, com disciplina. Mas aí tem uma outra coisa, Deus não tem problema de julgar seu povo, Deus não tem problema até de deixar o nome dele ser arrastado pela lama, mas ele tem muito problema depois quando as pessoas não entendem a sua misericórdia de restaurar. E esse é outro ponto. Muita gente que defende um líder, por exemplo, só vou dar um exemplo simples, mas tem muitas ramificações, eu não consigo falar de cada situação, mas quando um líder, pode ser um líder pequeno, pode ser o pastor da nossa igreja, pode ser alguém que a gente conhece, pode ser qualquer pessoa, mas assim, geralmente uma pessoa que tem uma certa evidência, caiu em pecado, tem um escândalo, tem uma coisa errada, tem as pessoas que fazem as duas coisas. Umas defendem, fazem, não, né, a gente é leal, a gente continua defendendo e nem admite que errou. Isso é uma atitude errada. Mas outra atitude errada é quando a gente abandona a pessoa e pisa. Tanto é que quando Deus mandava uma nação julgar Israel e ficava assim com prazer, pisando e pisando, Deus falou assim, agora eu vou pegar você, porque você está pisando muito mais do que eu mandei pisar. E isso acontece quando nossos irmãos, pessoas realmente caem em pecado, caem em fraqueza, ou nós ficamos cegos e defendemos, ou nós rejeitamos e pisamos em cima. E Deus não faz nenhuma das duas, Ele disciplina, mas Ele fala, eu trago você de volta. Claro, só se a gente não quiser, mas Ele é um Deus que vai fazer, agora, versículo 25, tornarei a trazer os cativos de Jacó, compadecer-me-ei de toda a casa de Israel, e terei ciúme do meu nome. Então ele vai reivindicar o nome dele, trazendo as pessoas de volta. As pessoas falam assim, opa, parece que Deus não abandonou o seu povo. Mas Deus está sendo cúmplice do pecado? Não, porque as nações vão ver, Deus está trazendo o povo de volta, está tratando com eles e está purificando, porque eles vão ser trazidos de volta, eles vão ser restaurados para manifestar a santidade de Deus. Não é maravilhoso isso, gente? Eu fico muito deslumbrado assim, de ver o quanto que Deus é sábio, o quanto que Ele é justo, o quanto que Ele é firme e duro, mas misericordioso. Esse equilíbrio perfeito que Deus tem é algo maravilhoso, além do nosso entendimento. Como Deus pode ser bondoso, misericordioso, mas implacável com o pecado, e implacável não só assim, com o pecado como uma coisa separada, teórica, mas implacável com o pecado na nossa vida. Ele vai tratar, Ele vai mexer conosco, Ele vai mexer na ferida. Ele não vai falar assim, coitadinho, está sofrendo. Ele vai falar isso, mas Ele vai continuar, porque Ele vai levar até o final perfeito. Versículo 26, eu não sei a sua versão, tem duas possíveis traduções, e acho que uma delas traz um pouquinho de confusão. A minha aqui fala, por exemplo, levarão sobre si a sua vergonha, versículo 26, a primeira parte. Mas me parece, assim, eu já não sou autoridade assim, no hebraico, não sei qual que é, mas eu sei que existe uma tradução possível, que é, eles se esquecerão. E eu dentro desse contexto, eu acho que faz muito mais sentido, né? Porque ele está falando assim, eu já tratei, eu já fui duro com eles, eu estou trazendo de volta, e agora eles vão se esquecer da sua vergonha, esquecerão da sua vergonha, de toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, aqui fala habitavam, eu acho que é habitarem, seguros na sua terra, sem haver quem os espantasse.
Então, só lembrando, voltem aí para o capítulo 36, que é o grande capítulo da nova aliança, né, em Ezequiel. Só queria mostrar para vocês sobre essa questão da vergonha. Ele fala, Ezequiel 36, a partir do versículo 24, ele fala que vai trazer das nações, vai trazer de volta, vai purificar, vai dar um coração novo, porei em vós o meu espírito, e vai falando sobre, versículo 29, vou tirar todas as suas imundícias, tal. Aí, ele fala no versículo 31, Ezequiel 36, 31, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas maldades e das vossas abominações. Então ele fala que uma das coisas que acontece nesse retorno e nessa restauração é que as pessoas vão acordar. Esse é um avivamento. Todos os grandes avivamentos na história, na igreja, eram acompanhados por convicção de pecados. As pessoas nem estavam conscientes dos pecados nas suas vidas, nem achavam que Deus estava olhando, fazem negócios desonestos, pornografia, mentira, sei lá, muitas coisas assim que as pessoas convivem. Eu tenho essa fraqueza, mas Jesus me perdoa, sei lá, às vezes nem pede perdão, porque é uma coisa normal dentro do serviço, sei lá, fazer coisas erradas. No avivamento, Deus é como se a gente estivesse assim numa penumbra e não conseguisse ver a sujeira, e aí vem um holofote, uma luz forte, e você vê toda a sujeira da roupa, da pele, tudo assim, você enxerga coisas que você nunca enxergou antes. Então, quando Jesus se faz presente, quando o Espírito Santo está presente, a gente vê os pecados, e aí a gente tem esse arrependimento, sentir nojo de você mesmo, ao invés de pensar assim, sabe que eu sou um cara até bom, sou até melhor do que a maioria das pessoas na igreja, no mundo, assim, eu sou acima da média, né? Estou acima da média, então estou bem, né? Estou bem. Não, assim, quando a gente se vê diante de Deus, como Isaías, né? Isaías 6, ele fala assim, ai de mim, né? Ai de mim. Então essa parte de vergonha, ele fala em outras partes, em Ezequiel 20 ele fala também. Então eu queria que vocês vissem isso. Agora volte para Ezequiel 39, que se a tradução certa for, então se esquecerão de sua vergonha. Então é uma coisa, vamos só pensar do filho pródigo, eu acho que é muito fácil de entender. O filho pródigo pegou a herança, desperdiçou, viveu em devassidão e tudo mais. Aí quando ele estava lá embaixo, caiu em si, e o que ele teve? Nojo de si mesmo. Não sou digno nem de ser chamado seu filho. Eu vou voltar para o meu pai e vou dizer, me aceite como um escravo, né? Que a gente coloca, a Bíblia fala empregado, a gente pensa que é um cara que tem um salário e tal, assim, não era bem isso que ele estava pensando. Ele estava pensando no sistema daquela época, que era assim, né? O cara come, tem um lugar para viver, mas nada mais, né? Ele é um escravo. Então o filho que era filho, ele tinha tanto nojo de si, e caiu tanto assim em si o que ele tinha feito de errado, que ele não era merecedor de ser considerado um filho. Então esse é o nojo que a gente precisa sentir de nós mesmos. Só que depois do nojo, só não podemos pular etapas, né? Não dá para pular esse período assim. Não era para o filho pródigo falar assim, pai, eu sei que você me ama, apesar de tudo que eu fiz errado, eu estou aqui como seu filho. Não, o filho tinha que chegar de fato naquela posição de humildade, de entender que ele não era digno de nada. Agora o pai falou assim, bom, eu estou vendo você arrependido, então você vai se esquecer da sua vergonha, não foi isso? Eu vou colocar uma roupa, eu vou colocar todos o anel, tudo que era símbolo de um filho, do dono, do filho do proprietário, do rei. Então é isso que ele está dizendo aqui, vocês vão se esquecer da sua vergonha,
de toda a sua rebeldia. Versículo 27, quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os ajuntar das terras de seus inimigos, eu me santificarei neles aos olhos de muitas nações. Então Deus tá falando assim, eu vou resgatar a minha honra foi jogada na lama, mas eu vou resgatar a minha honra, eu vou trazer a nação de Israel de volta, vou purificar, e as nações vão entender. Então eu vou ser santificado na nação de Israel, e eu vou ser santificado diante dos olhos das nações. Versículo 28, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir para o exílio entre as nações. Então lembra que essa é a palavra que Deus está dando para o povo que está no exílio. Essa é uma palavra que eles estão ouvindo, exílio, e eles estavam fazendo, não, realmente Deus nos trouxe para o exílio porque nós fomos infiéis. E gente, a igreja Deus tem restaurado muitas coisas, é difícil a gente fazer um paralelo exato, mas se for olhar para a situação da igreja hoje, nós estamos no exílio, não estamos vivendo na terra prometida que Deus deu para nós. Nós estamos com toda essa impureza e divisão e vergonha, né? Então nós estamos no exílio, mas ele falou, tornarei a juntar a fim de voltarem à sua terra. E olha aqui, no final do versículo 28, nenhum deles deixarei para trás, nenhum deles deixarei para trás. Versículo 29, já não esconderei deles a minha face, pois eu derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ok? Então aqui a gente colocou assim, mais algumas coisas assim que ele está dizendo aqui. Deus é Senhor de toda a história, né? Toda essa profecia, né, dizer que é o 38, 39, Deus está dizendo assim, eu vou trazer Gog contra vocês, eu que vou trazer. Isso não significa que Gog é simplesmente um robô na mão de Deus, mas significa que Deus é Senhor da história, Ele que está no controle. Então Deus está fazendo todas as coisas de acordo com o seu grande propósito. A reputação de Deus é atrelada ao seu povo, então Deus está falando, eu vou resgatar a minha honra. Deus cumpre sua aliança, Deus jamais vai desistir do cumprimento da sua aliança com Abraão e também com a igreja. Deus é Deus de misericórdia, como eu acabei de explicar, Ele trata com dureza, mas Ele traz de volta, e isso tem que ser sempre a nossa atenção da igreja em todos os momentos, com pessoas, qualquer pessoa, e com a gente mesmo. Quando nós erramos, Deus vai tratar com o nosso erro, mas Ele quer trazer de volta. Então nem devemos ter uma atitude assim, Deus não liga para o pecado. Não, Deus liga sim, mas também não devemos ter uma atitude de juízo. Você sabe, né, que quando o nome de alguém é sujo, né, somente com pecados sexuais, nunca mais as pessoas confiam. E isso é uma coisa errada, né? Porque se a pessoa se arrepende, se a pessoa é restaurada, ela deveria ser aceita novamente. Agora, a grande pergunta aí é outra questão, que algumas pessoas caem em pecado e nunca enfrentam o pecado, nunca enfrentam a disciplina, nunca reconhecem, aí realmente não dá para confiar mais. Mas, assim, enquanto não muda. Mas o que eu estou dizendo, assim, a nossa tendência humana de nunca mais acreditar numa pessoa, gente, quem que nós achamos que nós somos? Os nossos pecados, como é que Deus vê isso? Como é que Deus restaura? Tem pecados que Deus nunca perdoa, que vai ficar na memória para sempre? Ou será que Deus realmente pode restaurar? Ele está dizendo que Ele é um Deus de misericórdia e que Ele traz de volta. A graça de Deus, justamente, né, Deus usa disciplina, Ele mostra aqui, Ele usa disciplina,
Mas é na hora que Deus está trazendo de volta que Ele fala que as pessoas vão reconhecer o pecado e ter nojo de si mesmas. Então é interessante que quando vem a graça de Deus, que você pensa assim, primeiro Deus mostra quem você é. Cai a ficha, você realmente com o filho pródigo vê que você queimou tudo, que você não merece segunda chance. E aí você fala assim, Deus, eu nem mereço ser filho mais. Mas quando chega nesse ponto de realmente entender que nós não merecemos, é nessa hora que vem a misericórdia e a restauração, e aí Deus nos coloca como, e aí fala assim, vocês nem vão lembrar mais, esqueceu a vergonha. Gente, vocês estão entendendo que isso é difícil? É mais do que difícil, é impossível para nós, ok? Então, nós ainda vamos, talvez na próxima aula ainda vamos ficar nesse texto, mas eu queria mostrar essa sequência de eventos finais. Agora que vem a parte assim que todo mundo quer saber, assim, primeiro acontece o quê? Depois onde que nós estamos, o que vem depois? A gente quer um mapa, a gente quer um diagrama. Então, eu só queria mostrar assim que não é muito fácil. Eu sei que tem estudiosos, eu acho vale muito a pena estudar e aprofundar e buscar de Deus. Quando Daniel buscou a Deus, Deus mandou o seu anjo para revelar, falou dos 70 semanas. Olha que coisa, ele deu um cronograma. Ele falou assim, 70 semanas para completar tudo. Você olhar lá em Daniel 9, é tudo. Para acabar com o pecado, para restaurar, para ter o meu reino na terra, para tudo que eu planejei, faltam só 70 semanas. E só faz 2.500 anos que ele falou isso, né? 70 semanas seria, né, um ano por cada dia, seria 490 anos, mas mesmo assim, isso já acabou faz 2.000 anos, né? Então, tem muitos segredos nessas 70 semanas, né? Mas o que eu quero dizer é assim, Deus mostra muita coisa, Daniel ficou muito aguçado, Deus revelou coisas em Daniel 9, em Daniel 10, em Daniel 11, já tinha mostrado visões antes, né? Mas principalmente do 9 em diante, tem cada capítulo, é um monte de coisa assim. Aí no último capítulo, 12, Daniel fala assim, mais ou menos assim, mas Deus, não estou entendendo, tem muita coisa. Aí começa até a falar de outros números, 1.200 dias, 1.300, não sei quantos dias, tal. E Daniel fala assim, Deus, eu não estou entendendo, eu estou confuso. Aí Deus fala com ele assim, vai Daniel, agora você não vai entender mesmo, quando for a hora certa eu vou revelar. E acho que a hora certa não chegou ainda, que a gente não está entendendo muito ainda, mas também precisa ser como Daniel, precisa buscar, precisa ter um coração. Mas o que eu quero dizer assim, Deus revela, tem Apocalipse, tem Daniel, tem aqui essas coisas que nós estamos estudando em Jeremias e Ezequiel. Então eu só queria mostrar, a gente já fez várias sequências, mostrando assim, quando a gente estava em Jeremias, a gente mostrou que tinha uma sequência, deixa eu só para relembrar vocês um pouquinho. Olha, a restauração, esse aqui a gente fez, Ezequiel 36, né? A gente mostrou assim mais ou menos o que Ezequiel 36 estava, qual que era a sequência. Então ali falou assim, que eles iam retornar à terra, que Deus ia ter cuidado pastoral sobre eles, que Deus ia purificar com água limpa, que Deus ia dar um novo coração, que Deus ia derramar o Espírito sobre eles, que eles iam ter livramento dos inimigos, que faz parte dessa coisa que nós estamos vendo agora em Ezequiel 38, 39, que Deus ia restaurar o reinado de Davi, que ia colocar um rei como descendente de Davi para trazer o reino dele, e que Deus ia habitar com eles para sempre. Então esse aqui é mais ou menos a sequência que a gente viu em Ezequiel 36, ok? Tá certo? Sendo que, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei assim, que cada parte agora de Ezequiel,
é como se ele ampliasse uma parte. Então ele falou sobre o livramento dos inimigos, falou meio rápido em Ezequiel 36, mas Ezequiel 38 e 39, que nós estamos estudando agora, ele ampliou essa coisa de livramento dos inimigos. Então vai ter uma grande guerra e vai ter uma vitória de Deus nessa grande guerra. Então ele explica um pouco mais sobre o que vai acontecer. Ezequiel 37, ele explica mais o que vai acontecer com o derramamento do Espírito. Então ele amplia. 34 foi antes, né, que ele tinha falado sobre cuidado pastoral. Então em cada parte ele às vezes ele dá uma ampliação. Depois do capítulo 39, a gente não vai estudar assim muito detalhado, mas os últimos 9 capítulos de Ezequiel, de 40 a 48, ele vai falar sobre a habitação de Deus. Então ele vai ampliar essa parte aqui, ok? Mas agora eu quero que vocês vejam aqui essa questão dos eventos finais. Então vamos tentar agora entender como é que nós estamos conseguindo entender essa sequência. Eu quero mostrar que existem várias coisas aqui que a gente não tem uma ideia muito clara. Nas profecias do Antigo Testamento, nessas profecias, não só de Jeremias e Ezequiel, do cativeiro, mas outras profecias, essa parte da restauração, do retorno de Israel à terra, é sempre o ponto inicial, né? Assim como eles estavam no cativeiro de Babilônia, vai ter um outro cativeiro. Lembra, a gente já falou sobre isso também, que, né, lá na frente ia ter um outro cativeiro, que é aquela que aconteceu depois do ano 70. Então teve um outro cativeiro, uma outra dispersão, e ele fala sobre o retorno de Israel à terra. Então esse retorno de Israel à terra é um marco, e a gente está vendo que isso aconteceu e que isso realmente é uma coisa muito importante, ok? Depois ele sempre fala sobre a restauração. Lá nessa outra lista que eu acabei de mostrar, Ezequiel 36, essa parte aqui teve vários itens, né? Vai ter uma restauração da nova aliança. Aí ele fala sobre purificação, fala sobre novo coração, fala sobre espírito. Então esse item aqui é todo aqueles itens que a gente viu em Ezequiel 36. Então ele fala sobre essa restauração. Agora nós estamos vendo que vai ter um tempo de muita angústia. Jeremias 30 fala assim: vai ter um tempo de muita angústia para Jacó. E a gente fica pensando, mas a angústia não foi antes do retorno? Sim, teve muita angústia antes, mas tem uma angústia que acontece depois. O que é essa angústia que acontece depois? Tem várias coisas, mas a principal parece que é essa grande guerra que nós estamos vendo em Ezequiel 38 e 39. Porque vocês acham que isso não é... Eles vão ficar assim, assistindo, tranquilo, assim, achando que está tudo maravilhoso e Deus vai lutar em favor deles? Não, vai ser um tempo de muita angústia, né? Então, esse tempo de angústia e grande guerra, né? Isso vai resultar em duas coisas. Esse tempo de angústia e grande guerra vai resultar em juízo sobre as nações, mas também em grande libertação e, como eu falei, em grande colheita também. Então, esse tempo de angústia, a gente pode chamar isso da grande tribulação também. Jesus falou em Mateus 24, vai ter um tempo de angústia que nunca houve, nem antes nem depois. Daniel 12 fala sobre isso. Então, tem vários textos que falam sobre um tempo de grande angústia. Mas esse tempo de grande angústia vai trazer juízo, mas vai trazer também libertação, ok? E depois eu vou falar sobre essas coisas em vermelho aqui, tá? E no fim, como nós acabamos de ler, esse tempo de juízo e libertação, que vai trazer purificação para o seu povo e também para as nações, vai resultar na glória de Deus, em Israel e nas nações, ok? Essa é mais ou menos a sequência que a gente está vendo. Agora, quais são as dúvidas? Que são muitas, né? Não fica muito claro se o tempo de angústia vem antes ou depois dessa restauração
interior. O retorno à terra vem primeiro, isso não tem dúvida sobre isso. Mas às vezes ele fala: vou trazer vocês de volta para a terra e vou fazer uma nova aliança, vou dar um novo coração. Uau, já volta para a terra e já volta para Deus. Mas nós estamos vendo na história nossa contemporânea que não aconteceu isso. O povo voltou para Israel já faz anos, né? Assim, de nação tem 70 e poucos anos, mas que eles estão na terra desde final do século XIX, início do século XX, já tinha judeu voltando para a terra. Começou a ter mais depois de Israel ser uma nação livre, mas já tinha começado antes. Então, podemos dizer que faz mais de 100 anos que o povo está voltando, tem voltado para a terra, e a gente não viu essa parte aqui de restauração, de nova aliança acontecendo, a gente não viu isso. E quando ele fala do tempo de angústia, ele fala, por exemplo, em Zacarias, que a gente leu semana passada, em Zacarias 13, 14, 12, 13, 14, ele fala que vai ter um cerco das nações contra Israel, e que naquele tempo vai ter uma fonte aberta, e o povo vai ver quem eles traspassaram. Então, parece que tem muita ligação entre esse tempo de angústia e de guerra e a restauração da nova aliança. Então é antes ou depois? Eu coloquei isso aqui para mostrar que, na minha concepção, as coisas acontecem meio que em etapas. Porque a gente pode dizer: não aconteceu a nova aliança nacional em Israel, mas tem judeus messiânicos. Então tem um começo, tem um remanescente. Nós vamos receber agora em novembro um judeu messiânico que está sediado nos Estados Unidos. Ele é dos Estados Unidos, mas é um judeu, e ele vai ministrar, né? No dia 15 e 17 de novembro, gente, 15 a 17 de novembro, é um feriado, sexta, sábado, domingo, e ele costuma falar o seguinte: gente, tem 2 milagres que já aconteceram, claro que tem mais coisa para acontecer, mas tem 2 grandes milagres. Um é que Israel é uma nação de novo, e o povo tem voltado para lá. Isso 200 anos atrás era impensável. Mas o segundo milagre é que tem judeus messiânicos não só em Israel. Esse rabino messiânico que vem, ele tem uma congregação grande no Texas. Então, e tem muitas congregações messiânicas nos Estados Unidos, tem algumas aqui no Brasil, tem na Rússia, na Europa, tem em vários lugares, né? Então, isso é uma coisa inédita, porque antes, o judeu, para ser aceito na igreja, aceitava Jesus como Messias, ele tinha que deixar de ser judeu e se tornar como um gentio qualquer. E agora não, nós temos judeus, eles têm sinagogas, eles têm os costumes deles, nós não precisamos nos tornar judeus. Não é sinal de espiritualidade você usar kippá e talit, coisa assim, colocar um menorá na igreja. Isso não é sinal. Guardar as festas, assim, tem coisas que você pode fazer, mas isso não é o que vai nos trazer restauração, porque nós somos gentios, eles são judeus, nós fazemos parte do mesmo corpo. Não tem 2 corpos, 2 noivas, não tem. Mas não tinha até 50, 60 anos atrás, não tinha congregações de judeus messiânicos, não tinha. Então isso é um milagre. Então eu entendo que não é assim: primeiro restaura tudo, depois vem a angústia. Não, primeiro vem todo o tempo de angústia e só depois que tem restauração. Não, eu acho que acontece um pouco de restauração. Eles estão passando por angústias, estão passando por ataques, vão continuar tendo muita dificuldade. Então as 2 coisas vão acontecendo, mas vai ter uma grande guerra final e vai ter uma grande restauração final. Vai ter as 2 coisas, mas essas 2 coisas sim, são um pouco difíceis assim de colocar numa sequência.
E a outra coisa é que, onde que entra a segunda vinda? Porque os profetas, eles não conseguiam geralmente ver, eles começavam a falar da primeira vinda e já viam a segunda junto. Mas em Zacarias, sim, em Zacarias 14, ele fala sobre essa grande guerra, ele fala sobre o grande juízo, mas fala que o Senhor virá como homem de guerra para defender o seu povo e que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Então em Zacarias 14, ele coloca a segunda vinda bem nesse ponto aqui, que depois dessa grande, assim, no meio dessa grande guerra, vai ter grande juízo e grande libertação, e nessa hora que Jesus volta. Apocalipse 19 também dá mais ou menos essa mesma ideia, mas é só para vocês verem assim que também quando os profetas falavam, às vezes é difícil você, muitas passagens é difícil você colocar, porque vários lugares ele fala que o rei Davi vai começar a reinar novamente em Jerusalém. Como assim o rei Davi? Claro que não é o rei Davi reencarnado, um descendente do rei Davi? Não, é Jesus. Mas como é que Jesus começa a reinar em Jerusalém? Ele tem que voltar, né? Então, só que você tem que ver que nas profecias de Jeremias, de Ezequiel, na maioria, assim, nessas sequências, eles não falam, e então Jesus vai voltar. Como eu falei, só Zacarias 14 que você vê isso claramente. Mas eles começam a falar, vai ter a nova aliança, e o rei Davi vai estar reinando em Jerusalém, e vai ter paz sobre toda a terra. Mas peraí, aconteceu alguma coisa que eu perdi? Não é só assim, que para acontecer tudo isso, Jesus precisa voltar, né? Então, nem sempre nessas sequências dá para ver. Então, isso é só para a gente entender um pouquinho. Tem muitos detalhes, muitas coisas assim, e isso tem que ser assim, gente, porque nós precisamos depender de Deus continuamente, nós precisamos estar preparados, nós não vamos saber a sequência exata. Minha intenção não é tentar colocar um mapa de acontecimentos, mas uma preparação, porque essas coisas são muito claras que Deus está prometendo. Então, foi um tempo de angústia, mas não é o tempo de angústia, porque não tinha acontecido essas outras coisas antes, né? Mas outra vez, é uma coisa que vem acontecendo progressivamente. Foi um grande tempo de angústia. E quando fala em Mateus 24, em Daniel 12, vai ter um tempo de angústia como nunca antes. Estude um pouquinho a história dos judeus, que você vai dizer, eu não acredito que possa ter um tempo de angústia pior. Não é só o holocausto. Leia Joséfo sobre o ano 70, a queda de Jerusalém, que é uma coisa simplesmente, não dá para você ler, de tão horrível que foi. E teve outras épocas, quanto sofrimento, quantos massacres, quantas coisas terríveis aconteceram. E o holocausto, claro que é muito mais perto da gente, foi muito mais documentado, e provavelmente foi o maior número, né? 6 milhões, assim, num processo só. Eu acho que nunca houve algo nessa proporção em outra época da história. Mas, pelo que ele fala, vai ter um outro tempo de angústia, mas como eu tenho falado, eu acho que diferente, porque esse outro tempo de angústia vai ser uma grande coligação de nações vindo contra Israel, vai ser muito assustador, provavelmente vai ter mortes e destruição e coisa assim, mas vai ter um grande livramento. Então, parece que esse tempo de angústia é algo que ainda virá. A gente olha isso e fala assim, né, seria bom se a gente pudesse fazer, não, essa parte aqui já foi, né? Agora é só a parte de libertação e volta de Jesus, né? Mas parece que não. Senhor, nós temos um desejo realmente de ver o Senhor voltar, e tudo que nós estamos vendo, essas coisas sobre Israel, sobre a igreja, sobre o teu plano, na verdade são aspectos, mas o principal é que o Senhor precisa voltar, porque sem a tua volta nada disso vai ter algum valor, nada disso vai permanecer, não vai haver um reino permanente,
não vai haver paz verdadeira, não vai haver purificação verdadeira, não vai haver uma nova aliança consumada sem a tua volta. Por isso, Senhor, nós desejamos e queremos que o Senhor volte, e queremos fazer parte de tudo que o Senhor quer que seja feito. Nós queremos ser instrumentos, queremos ter o teu coração de, ó Deus, de misericórdia, queremos entender como olhar para nossos irmãos que já caíram, para nós mesmos que temos errado tanto. Nós queremos entender o teu coração de misericórdia e o teu coração de purificação, que o Senhor possa fazer em nós e na tua igreja e em Israel uma obra perfeita de purificação, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.